Vocês me perguntaram muitas frases, tá? Muitas expressões que têm dúvidas. Mas, na verdade, todas aquelas frases que vocês mandaram para mim é só a pontinha do iceberg de um grande problema que a gente tem. É a questão cultural. A gente precisa entender que o português, ele contém expressões próprias da língua portuguesa. E na Libras? A Libras contém expressões próprias. Por exemplo, esse sinal aqui, ó. Alguém conhece esse sinal aqui? Quando o surdo faz assim, ó. O que é isso? Ele é mentiroso. Aquele surdo é mentiroso. Por quê? Porque a mentira daquele surdo está na onde? Nas mãos? Por causa da Libras? É uma expressão da Libras, certo? Tem muitas, muitas. Esse sinal aqui é outro. Esse aqui você já conhece, que eu sempre uso nos estudos. Qual que é a leitura visual desse sinal aqui? Mente, o quê? Fechada. Surdo vê o quê? Ele vê uma figura geométrica, certo? Deveria ser um quadrado, mas não é, por causa que o nosso dedão, o nosso indicador são de tamanhos diferentes. Mas a leitura é mente quadrada, ou seja, é uma mente fechada. Uma pessoa cabeça dura, certo? Cabeça dura, você vai fazer literalmente um quadrado aqui, certo? Quem tem dificuldade de fazer um quadrado, estou vendo losango, né? Eu estou vendo várias figuras aí. Se tem dificuldade de fazer esse sinal, o que você vai fazer? Igual eu expliquei lá na live de atualização do DEPAC. Isso daqui é uma referência de cabeça. Daqui vem o não quero opinar sobre. A opinião nossa está na cabeça, tanto é que o sinal de não quero opinar sobre também pode ser feito aqui. É a mesma coisa que isso. Carinho, carinho, né? E aí, se você não consegue fazer esse sinal aqui, você pode fazer esse sinal aqui, que é o de cabeça dura. Pessoa cabeça dura, mente fechada. Ou seja, o português ele contém expressões. A Libras também, tá? Então a gente tem que aprofundar um pouquinho para entender como que funciona essas coisas. Várias frases que vocês perguntaram para mim, a gente vai tentar trabalhar, tá? No campo da visualidade da língua de sinais. Só que também a gente tem que incluir a gramática. Eu escolhi algumas. A gente vai trabalhar hoje algumas. Se quiserem terminar semana que vem, a gente termina. Eu vou ter que abrir um novo estudo. Eu acredito que vocês vão entender o porquê que eu não trouxe todas. Porque cada uma demora para se aprofundar nelas. Não é só a frase tal no português. Como que a gente verte, que é o sinal de verter, né? Como que a gente verte para Libras? Ah, sinaliza assim, assim, assim. Se eu só mostrar para vocês como sinaliza, amanhã vocês já esqueceu. Então vamos tentar entrar no conceito. Vocês vão ver que vai demorar um pouquinho. Eu não sei nem se essas que eu selecionei eu vou conseguir terminar hoje. Continua depois numa próxima oportunidade. Para Deus, nada é impossível. A gente pode sinalizar pelo português sinalizado. Bem português sinalizado. O surdo entende isso? Depende de qual surdo é. Se ele é um surdo influenciado pela língua portuguesa, ele vai entender. Tem surdos lá na região sul que eles querem que você sinalize assim o culto todo. Porque não é Libras, é português. Tá? Você tem que entender qual tipo de surdo você está lidando. Isso não é Libras. Certo? Não é Libras.
Ou então, tentar mudar um pouquinho aí, né? Melhorou um pouquinho? Diminuiu o português. Tanto é que diminuiu os sinais. Enxugou-se os sinais. Bom, está melhorando, tá? Só que essa frase caiu no teste de uma irmãzinha. Ela teve dificuldades em fazer, foi por isso que ela perguntou, tá? Para Deus não há nada impossível. Todas as frases que nós conversar hoje, tudo depende do contexto. Eu vou trabalhar com bastante cuidado, que dependendo do contexto que você estiver, pode ser sinalizações diferentes. Irmão, qual que é a estratégia para sinalizar a frase para Deus não há nada impossível? Se eu fosse aprofundar, Deus impossível, né? Esse sinal aqui de não ter, o não tenho, é só para coisas físicas. Carro, não tem. Casa, não tem. O dom de línguas é coisa física? Não. Então, o dom de línguas não tenho? Não, não é assim que sinaliza. Dom de línguas, ainda não. Não tenho é só para coisas concretas. Não, mas na onde você descobriu isso? Estudando com o surdo. Mas estudando com um surdo muito profundo na língua de sinais. Mas algum de vocês já se perguntaram por que existe tanto sinal para uma palavra só? Pode ser duas coisas. Ou é variação linguística, ou é porque cada sinal se aplica a um contexto diferente. Certo? Não tem é uma coisa, ou ainda não é outra. Sendo sinais diferentes que expressam o mesmo conceito, você tem que saber em qual contexto você está mergulhando para fazer a escolha de sinal mais coerente. É isso que é o principal ponto de dificuldade dos intérpretes. Vocês não sabem quais as melhores escolhas a serem feitas. Se eu escolher esse sinal, dom de línguas não tem, o surdo vai entender? Vai. Mas foi a melhor escolha? Talvez não. Irmã Maria Aparecida, pode falar. Esse daqui, Deus, não, para Deus nada é impossível. Não posso fazer assim, Deus, impossível, nada? Eu fico imaginando a cabeça do surdo. A cabeça do surdo é um quebra-cabeça. Deus, impossível, ele já entendeu. Deus é uma pessoa inalcançável. Ó, Deus, impossível. Deus é uma pessoa inalcançável. Quando você vai e joga nada. Aí fica Deus, inalcançável, nada. Ele fica tentando emendar as coisas. Você percebe que são três sinais soltos? Deus é um sinal solto. Impossível é outro sinal solto. O nada é outro sinal solto. No mínimo, você teria que fazer Deus, coisas impossíveis. Agora já está melhorando. Ele já não é mais Deus impossível, é coisas. Entende como que é complicado? A gente tem que pensar e refletir muito nisso daí. Quem levantou a mão? Pode falar. Ô, irmão, eu pensava que seria Deus tudo pode. Exatamente. A frase para Deus nada é impossível, você tem que transferir ela para a seguinte frase: Deus pode todas as coisas. É uma saída. Pensei isso mesmo, irmão. Eu ia te falar, mas só que eu deixei ver o que vocês iam. É isso mesmo, eu pensei também. Para Deus, a frase: para Deus nada é impossível. Você adapta. Deus pode todas as coisas. Mas será que é esse pode? Outra coisa que a gente vai discutir. Deus pode fazer todas as coisas por nós, né? Deus tudo pode fazer por nós. Será que é esse pode? A gente vai discutir já já. Carol. Então, eu na hora, o impossível não saiu mesmo a frase, né? Eu não lembrei. Daí eu coloquei Deus faz tudo, coloquei alguma coisa assim. Mas achei que não ficou. Então, quase chegou lá. Quase chegou lá. Vamos tentar melhorar um pouquinho? Ó, Capaz,
Deus Pode ser. capaz. Tudo ele controla? Depende, se Tudo for, controlar. eu falei, Céu e terra controlar. se for o contexto de controle, é o sinal, é a melhor escolha a ser feita. Não, Deus está cuidando da sua vida. Para Deus nada é impossível. Ou se você entendeu que o cuidando da sua vida é controle, você vai fazer o controle. Vida, minha. Isso, foi o que a gente falou, cuidado com o contexto. Tem contexto que vai ser controle, certo? Tem contexto que vai ser dar. Para Deus nada é impossível. Todas as coisas Deus pode te dar. Então a gente já tem dois contextos: controle, dar. Vamos pensar no genérico. Uma irmã já acertou aí, que é a questão do capaz. Pode falar, irmã Vilma. Isso, é o capaz. Beleza. Ó, pra vocês verem, cada frase é uma discussão eterna, tá? Deus pode, Deus é Deus. O pode é esse? Não sei, a gente vai discutir agora. O todas é esse? A gente vai discutir agora, tá? O sinal, ele tem uma etimologia, ele tem uma origem. O todas. Esse sinal de todas é só para pessoas. Olha aqui, ó, você vê várias pessoas em pé. Todas essas pessoas que estão aqui, todas. Inclusive, o sinal de família é assim porque, olha as pessoas em pezinhas aqui, família é um grupo fechado. Família é um grupo fechado, porque o sinal ele fecha, ó. É um grupo fechado de pessoas. O sinal ele tem uma leitura. E coisas? Coisas não é feito assim. É por isso que existe o sinal de todas. É tudo, no sentido de coisas. Coisas, tudo Deus capaz. Capaz do quê? Aí depende do contexto. É capaz de dar? É capaz de controlar? É capaz de resolver? Vai depender do contexto que você está mergulhando. Capaz de dar? Ele é capaz de controlar? Ele é capaz de resolver? Ele é capaz de fazer, igual a Carol deu a dica, que ela fez no dia do teste? Depende do contexto. E aí, interessante? Nesse caso, não, essa frase se tornaria, no final de tudo, essa última que a gente falou, tipo, tudo Deus pode dar ou pode fazer. Isso. Coisas você pode listar. Coisas você pode só fazer aqui, ó. Abrindo o sinal para dar ideia de muito, tá? Coisas você pode listar de baixo para cima, de cima para baixo, enfim. Você vai fazer a escolha de sinal que você está mais acostumado a usar. E joga o tudo depois. Porque o tudo, ele está desde as primeiras coisas até as últimas coisas. Deus, capaz. E o verbo que vem depois depende do contexto. Controle, fazer, dar, abençoar, resolver ou resolver. Acontecer, né? O resolver ele parte da testa. Resolver. Enfim, depende do contexto. A ideia de capaz, quando você faz coisas, tudo, Deus capaz. Essa frase aqui ela está no genérico, beleza? Genérico. Não é remédio, mas é o sentido genérico. E aí o que você vai fazer depois é o contexto que vai determinar. Deus pode o quê? Tá? Então, lembra que eu falei que o pode não é esse pode. Porque esse pode aqui, ele é carimbo. Quem carimba é uma autoridade. Certo? Então, dependendo do contexto, é esse poder. Dependendo do contexto. Pode todas as coisas, eu não acho que é carimbo. Dependendo do contexto, se for papel,
eu faria. A tua vitória, o papel, o seu currículo tá lá, né? Deus pode dar essa vitória. Eu usaria o carimbo, que é um papel. Bom, Alex, Depende do contexto, é o sinal que você usa. Oi. na frase, tudo Deus pode, nos céus e na terra, aí será que cabe esse Eu já usaria controle. controle? E aí você pode jogar um sinal em cima, no céu, e outro embaixo. Ou só fazer simplesmente o sinal aqui, porque o surdo vai entender a mesma coisa. Aí eu faria controle. Certinho? A irmã perguntou do controle aí. É essa frase que a irmã Luciana falou, é o contexto ideal. Tá? Então, cada frase a gente tem que analisar ela. Essa frase aqui ela é uma afirmação. Deus pode todas as coisas. Ou para Deus nada é impossível. É uma afirmação. E é por isso que eu fiz o sinal de capaz. Porque o sinal de capaz é afirmação. Frase no contexto de afirmação, o sinal de capaz, ele é muito coerente. Ele sempre vai ser coerente se o contexto for uma afirmação. Deus anuncia, você vai passar na prova. Não é uma afirmação? Deus anuncia. Prova você passar capaz. É uma afirmação. E eu já estou colocando gramática, vocês estão percebendo? Deus anuncia. Primeiro vem o objeto, prova. Sujeito, você, verbo, passar, que o verbo vai sempre no final, e a afirmação, ela vai depois do verbo, assim como a negação. Sexo não pode. Não pode, não vai sempre no final da frase? Afirmação. Neste caso, nessa escolha que a gente está fazendo também. Certo? Beleza? Bom, Aline. Paz de Deus, irmão Alex. Paz de Deus, irmãs. Eu peguei já começado, eu queria só entender uma coisa. Essa frase que a gente montou agora, todas as coisas, Deus, tudo, não, coisas, tudo, Deus capaz, né? Que foi o que a gente montou. Ela vai servir tanto para Deus pode todas as coisas, quanto para nada para Deus é impossível? É a mesma coisa. Quero aprofundar um pouquinho mais nessa frase antes de nós terminarmos. Aline, você vai perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Bom, se na pregação for dito o que não é impossível, aí já não é mais o genérico, está especificando. Se Deus está falando que, no contexto de doença, irmão, para Deus nada é impossível, você já sabe. Você já sabe o que é não impossível. É uma... Beleza. Se o contexto é doença, o que não é impossível? Pegar a doença ou a cura? A cura. A cura que não é impossível, certo? Mas antes de você fazer cura, você tem que fazer doença. Nesse sentido de impossível em doenças, existe a tal da doença crônica. Quem já ouviu falar em doença crônica? É uma doença que não tem cura. Certo? Como sinaliza doença crônica? Aí a pessoa vai lá, ou o intérprete português sinalizar, doença, cura, não tem. Não existe isso. Você acabou de fazer doença, cura. Você curou a pessoa e quando vem lá e joga, não tem. Não existe. A cabeça do surdo vira uma bagunça. Ele viu doença curada. Quando ele doença não tem. Não tem o quê? Português sinalizado é um grande problema, tanto para a gente, surdo também é um problema, porque ele faz um esforço muito grande para ir emendando as coisas que você está sinalizando. Quem levantou a mão? Irmã Dalcina, pode falar. Irmão Alex, pode ser doença grave? Isso. Uma das estratégias é doença
Todo mundo conhece esse sinal de doença grave. Você apoia o braço aqui, em cima da palma, e gira a mão assim, ó, doença grave. Tá? Mas, irmãos, doença grave pode ter cura. Existe um sinal para doença crônica. É doença que permanece. Doença mesma. Então, o que você vai fazer com o surdo? Doença crônica é uma doença que, ó, o tempo foi se passando e ela mesma. Doença incurável, doença crônica, é o sinal de doença mesmo. O tempo passa e a doença está sempre ali. Também é o sinal de sempre se for para frente, né? Doença sempre. Doença incurável, doença crônica. Isso que eu ia falar, doença sempre. Isso. Então, irmão, você entrou aqui com uma doença incurável, mas Deus anuncia. Para ele, nada é impossível. O que você vai fazer? Vamos juntar as duas coisas que nós acabamos de aprender? Irmãos, você, doença crônica, mas Deus anuncia cura capaz. Para Deus nada é impossível. A cura capaz. Emendamos as duas coisas, beleza? Tanto capaz quanto a cura foi emendado, tá? Para fazer sentido. Se for uma aprovação numa prova, irmão, você está tentando passar numa prova, mas Deus anuncia, para ele nada é impossível. Vamos lá, então? Prova. A pessoa que passa na prova, qual que é o sinal? Isso, passou. E quando não passou? Barreira. Irmãos, prova, ó, cuidado. Prova é, ó, você faz o sinal até meio longe do seu corpo. Se você fazer perto, é o sinal de nossa ou de uau. Prova é um pouquinho longe do corpo. E não é tão mexendo o braço assim, ó, tá? É só isso, ó. Só mexe o antebraço, ó. Prova. O braço fica preso, ó. Prova, certo? Prova, você tenta. Barreira. Mas Deus anuncia. Prova, capaz. Você passar capaz. Então, toda vez que tiver o impossível, eu posso trocar por capaz, né? Foi o que eu falei. Como para Deus nada é impossível, para Deus tudo é possível, é uma afirmação, o capaz ele sempre vai caber. Então deixa eu sinalizar as duas coisas para vocês. Você entrou com uma doença incurável, mas para Deus nada é impossível. O Alex, e se ao invés dele falar para Deus nada é impossível, ele dizer assim, mas Deus tudo pode? É o mesmo sinal? Exatamente. Ou você vai fazer Deus, tudo pode, mas dependendo do contexto, pode ser esse pode, ou dependendo do contexto, vai ser esse pode.